Olá pessoal, sobrevivemos ao frio da semana passada e começamos mais um De Primeira aí nessa semana. E, recebemos hoje Laís Helena, técnica de basquete do Santo André, que dispensa apresentações. Se o esporte de Santo André ainda tem uma fama aí por São Paulo, até pelo Brasil, é muito por causa da Laís Helena e por causa do time de basquete feminino da cidade, né? Não é verdade, Guilherme? Com Guilherme certeza. que acompanha de perto aí os jogos, o time. Já foi muito torcedor, antes de ser jornalista, fui muito torcedor da Laís já, e do time, já foi em muitos jogos. É uma história muito bonita, né? Desde quando eu jogava a Janete aqui, aquele time campeão que teve em Santo André e tudo isso, né? Desde criança meu pai me levava no ginásio e tem muita história em Santo André, então a gente tem que animar isso cada vez mais. Eu faço das minhas as suas palavras também. É um momento especial para trazer a Laís Helena. Por quê? Ela acaba de ganhar mais uma vez os Jogos Regionais. Não é verdade, Laís? Eu queria que você falasse sobre essa conquista lá em Barueri, como que foi. Foi a 22ª conquista de regionais, é isso, Laís? Olha, eu não posso precisar, mas eu tenho certeza que entre 20, 22, 23 regionais, Santo André ganhou. Agora, a conquista lá, depois que a gente levou um susto na chave, perdendo de São Caetano, porque a equipe entrou um pouco desconcentrada e achando que podia ganhar o jogo a hora que quisesse, e aí aconteceu a derrota. Aí a gente conversou muito e eu cobrei delas, falei, por mais ritmo de jogo que elas estejam e que a gente está parada esperando o Campeonato Paulista, o nosso time é superior e pode acontecer essa derrota. Agora vamos correr atrás do prejuízo, vamos cruzar com o São Bernardo, que é uma equipe muito mais forte, porque eles montaram a equipe só para o regional. Exatamente. E passamos São Bernardo e daí na final elas realmente daí ficaram mordidas e vieram, e o nosso time foi com uma defesa muito forte e deu o placar de 62-42, que foram 20 pontos de diferença. Seria o mais normal esse placar, porque o Santo André tem um elenco bom, né? Vai disputar o Paulista, que esse ano vai ser mais forte do que o comum, né? Com mais equipes, mais força. Então o Santo André está se preparando para isso, a gente vem acompanhando os treinamentos, né? As novas contratações. Santo André é bem forte, a Laís falava sobre isso, que essa competição vai ser muito decidida nos detalhes, né? Os jogos serão muito parelhos daqui para frente, os jogos regionais tem uma certa diferença das equipes, né? O Paulista já começa a ficar mais equilibrado, começa em agosto, né, Laís? O Paulista esse ano vai ser um campeonato muito competitivo. O Sport de Recife está vindo para uma das cidades aí, não sei se ainda não definiram ainda Campinas ou Sorocaba, mas vem muito forte também. Então nós vamos ter 5 equipes muito parelhas. Então vai ser um campeonato bastante interessante. A ESPN vai fazer o campeonato todo. E logo em seguida a gente se apronta para os Jogos Abertos, que também vai ser uma competição muito difícil. E depois a Liga, que por enquanto só tenho notícias boas, que a Hortência está tomando a frente da Liga e diz que já... outro dia conversando com ela por telefone, ela disse que muito melhor do que a Liga do ano passado já vai ser. Que bom. E ela ainda quer muito mais, está captando recurso, e eu acho que vai ser uma liga assim, digna da tradição do basquete feminino no Brasil. Acho que foi até importante isso que a Laís falou, muita gente não sabe ainda, né? Mas a Hortência continua trabalhando pelo basquete brasileiro, que ela saiu à frente da seleção brasileira feminina, né? Ela estava lá. Mas agora ela continua à frente dos clubes, trabalhando por busca de patrocinadores e muito mais aí para a Liga Nacional. Eu queria saber, Laís, o que mudou no time nos últimos meses? Os jogadores que chegaram, que saíram, a senhora viu o time mais forte em relação à última temporada? Eu acho assim, o time tá mais ou menos igual ao da última temporada. Porque chegaram, mas também saíram. Então chegou a Karina, chegou a Flávia, chegou a Betânia, mas nós perdemos a Ega, a Micaela e a Kátia, que, assim, eu acho que é uma jogadora, inclusive injustiçada, poderia estar na seleção brasileira como armadora, uma jogadora muito regular. E a Kátia casou e foi morar no Rio de Janeiro, então ela parou. Mas a equipe está bem, ainda não chegou ao que a gente espera, porque com a ida da Jaqueline para a seleção adulta e da Sassá para a Sub-19, a gente treinou
3 dias só com 10 completo, jogadoras, né? para ir para o regional. E ainda estamos com 8 meninas, Perfeito. em função da Fabiana ter torcido o joelho há uns 4 dias atrás. Mas eu acho que nós ainda temos tempo, a Fabiana deve se recuperar, a Jaqueline volta para o Paulista, a Sassá também já terminou o Sub-19, já deve estar chegando. Então acho que aí nós vamos poder fazer com que a parte tática saia da maneira como a comissão técnica quer. Bacana. Legal. Eu acho que a competição vai ser tão forte que cada detalhe, essa questão das lesões também, né, dificulta muito, porque o grupo já não é tão grande, né, e tem muitas meninas, né, vindo na categoria de base, que é uma grande força de Santo André, sempre foi uma grande força de Santo André. Isso é importante, as meninas chegarem para completar esse elenco, que é forte, é experiente, mas precisa desse detalhe. Essas meninas são o futuro de Santo André, né? Exatamente. Eu fiquei muito contente com a apresentação da Bianca no regional, porque é uma menina de 17 anos também, de 1,94 m, com certeza uma menina para a Olimpíada de 2016. E também tive notícias da Sassá no Mundial Sub-19. A Sassá foi uma jogadora que foi muito badalada lá, com chance de entrar entre as melhores também do Campeonato Mundial Sub-19. Então a gente já sabe que a Sassá também tem um potencial muito grande. O que falta para ela é um pouquinho de maturidade, mas que ela vai adquirir agora. Perfeito. Legal, foi até legal a senhora falar da Bianca. Eu lembro quando eu fiz uma matéria com a Bianca, acho que há uns 2, 3 anos, né? Pra quem não sabe, a Bianca era uma catadora de lixo mesmo, ela ficava praticamente na rua. Ela estirou ela, né, desse mundo e trouxe pro basquete. Ela é imensa, tem um tamanho, acho que só pelo tamanho ela tem muita vantagem sobre as rivais, né? E o que eu queria saber da senhora, Laís, é o seguinte: quantas jogadoras espalhadas por todas as seleções, todas as categorias, passaram pela mão da senhora? Mais ou menos, né? Olha, eu mais ou menos, porque eu já perdi a conta, porque a gente até brinca, nós vamos para jogos abertos, às vezes a gente está assistindo jogos antes do nosso, e eu até brinco com a Arius, eu falo, escuta, você está vendo ali naquele time ali de... Tem 3 nossos, você está vendo lá, tem 5 nossos. Então, realmente, muita jogadora. Eu arriscaria dizer um número assim de quase umas 300. Olha que bacana. E das 300 nós mandamos 12 meninas para os Estados Unidos com bolsa de estudo, e vira e mexe a gente fica muito contente porque recebe e-mail com o que elas estão fazendo na universidade, como é que elas estão continuando a carreira delas como jogadoras. Tem uma armadora que já está de assistente técnica de uma universidade nos Estados Unidos. Então a gente fica muito contente porque você, junto com o competitivo, você dá a oportunidade da menina chegar mais à frente, ir para os Estados Unidos, estudar. E as que estão aqui também, cada uma seguiu a sua carreira e usou o basquete como um meio para chegar no fim. Eu acho que isso é muito válido. A importância do trabalho de base, quem sempre fala em qualquer esporte, não só no basquete, no futebol. Esporte. Se você não trabalhar a base muito bem feita, né? A cabeça, não só a parte física, tática, tudo isso é importante, mas o psicológico, né? Acompanhar de perto a meninada, tem a menina nova agora também, que vem crescendo no Santo André. Então, cada vez aparece mais, e aí a Laís tem esse lapidado, né? Tem que lapidar, né? Realmente o diamante tem que devagarzinho construir. Isso faz diferença, né? É a diferença. Eu acho que a base, você pega aí equipes de futebol que tem uma base com muita estrutura, com tudo. Sempre, por exemplo, o Santos ultimamente tem tirado muito mais jogadores, né? Mas eu acho que o São Paulo já poderia tirar mais também, mas deu uma caída muito grande. Mas eu acho assim, a base é o segredo da sua longevidade na equipe adulta, porque a base, ela está sempre municiando. Eu acho que só de nós tirarmos para o adulto de Santo André a Sassá, a Bianca e a Claudinha também, que vem vindo aí, eu acho que já é uma importância muito grande. Você incorpora o elenco. Né? Eu queria aproveitar o conhecimento da dona Laís para perguntar a respeito da seleção brasileira feminina, que treinou nessa semana em Santo André, no Pedro Dona Antônia. Aliás, por lá também tem jogadoras que foram reveladas pela Laís, a Jaqueline, a Cacá, certo? Mais ou menos? A Cacá, a Jaque, que ainda está com a gente. A Cacá veio desde 13 anos, já começou na categoria sub-13. E a Cacá só saiu aos 18. Então teve uma passagem grande lá. Então a seleção brasileira, essa que vai disputar o Sul-Americano, para o Sul-Americano,
que é uma competição um pouco mais fraca, a gente está indo com uma seleção de bom tamanho. Agora, já me preocupa um pouquinho a Copa América, porque a Copa América o Canadá vem vindo muito bem e eu acho que se nós não levarmos o que a gente tem de melhor, porque assim, a renovação ela tem que acontecer e ela está acontecendo. Sim. Esse sul-americano, por exemplo, é o ideal para levar uma seleção Testar, né? renovada. Agora, a Copa América, que depende de uma classificação para Mundial e tudo, você tem que ir com o que você tiver de melhor. Então aí eu acho que entraria mais a Adrianinha, entra mais a Érica, que está fora. Não sei se o Zanon tem conversado com a Isiane, mas entraria a Isiane também. Então aí nós ficamos com uma seleção bem mais forte do que essa que está indo. Tá. Agora, essa que está indo são jogadoras que estão buscando o espaço e de repente elas também vão se... Motivação, vão né? se motivar e vão procurar mesmo espaço. Eu acredito que... Agora, para 2016, a gente não pode contar muito, nós vamos estar com uma seleção renovada, mas muito jovem, muito jovem, e então a gente vai pagar o preço. Agora é aquilo, como todos os países que fazem a renovação pagam. Entende? Então, vai dar fruto só lá que a na gente frente, tem que né? encarar, exatamente, temos que encarar isso. A renovação é necessária e vem vindo um grupo bom a esse sub-19, que eu acho que juntando com mais algumas meninas do sub-17 de potencial, pode vir a ser um grupo forte. E nós vamos ter que pagar o preço de, infelizmente, talvez numa Olimpíada que vai ser no Brasil, a gente não poder contar muito com os resultados do basquete feminino. Demorou para ser feita essa renovação? Por isso que o Brasil ficou tantos anos aí aquém do que poderia Então, render no basquete feminino? sabe o que eu penso? Eu penso assim, a mudança no ensino fundamental do governo do Estado, ela não foi boa para o esporte. Então, a gente tinha muitas jogadoras e jogadores saindo das escolas para os clubes com potencial e hoje você não vê mais nada. Por quê? A educação física dentro do período. A criança indo para a escola e ficando até às 5 horas da tarde. Ela vai fazer o esporte que horas? Ela vai ser encaminhada para um clube que horas? Entende? Então eu acho que o governo do estado teria que assim, valorizar um pouco mais a educação física e o esporte na escola. Com certeza. E fazer uma mudança de como está funcionando agora e para que... Porque você vai massificar no Brasil aonde, se não for na escola? Até os Estados Unidos, que está 100 anos na nossa frente, a massificação deles é através de escola e depois Sempre, das universidades. Qualquer esporte desde criança, né? E aqui a gente não tem nada na escola. Infelizmente o governo tem que repensar isso. Perfeito. Beleza. Guilherme, gostaria de fazer mais uma pergunta para ela aí, sobre Eu basquete. acho... Ela vai falar sobre futebol ainda com a gente. Só a última, né? Já que a gente falou tanto de basquete feminino, que é, lógico, a área da Laís, sobre o basquete masculino. O que você está achando da seleção brasileira também? Um resumo. E esses jogadores da NBA, né, que estão participando da NBA brasileiros, que estão colocando um pouco mais de nome no Brasil. Eu acho que o basquete está sendo mais falado, pelo menos. Deveria ser mais, na verdade, divulgado ainda mais. Mas é um resumo sobre isso. O basquete masculino deu um salto de qualidade muito grande, eu diria, nesses últimos 6 anos. Inclusive, se não tivesse dado, nós não estaríamos hoje com mais de nome, o Nenê, o Splinter e o Marcelinho Huertas, embora esteja na Europa, é um craque, a gente sabe, e o próprio Varejão. Agora está o Lucas Bebê lá, que ainda praticamente é um bebê mesmo, mas é um menino que está com uma evolução fantástica, que deve chegar muito bem na Olimpíada 2016. Então, eles conseguiram fazer uma transição da seleção anterior com um pouco mais de qualidade. Isso vinha acontecendo no feminino há uns 8 anos atrás, mas com o êxodo de muitas jogadoras ao mesmo tempo para a Europa, nós perdemos 18 jogadoras de uma vez só, essa transição ficou mais difícil. E agora está retomando novamente. Eu acho que agora a base, os outros clubes estão trabalhando bastante a base. Bom, nós temos uma menina em Guarulhos, a menina também deve ter 1,93 m, 1,94 m. A menina crava
na tabelinha no Sub-13 jogando. Já tá assim, já. Ela até de costa. Então, assim, também vai ser um fenômeno. Então, aquilo que eu falo. 3, 4 meninas de potencial da geração do Sub-13, com a 14, com a 15, com a 17, vai fazer uma grande seleção que ainda não vai ter resultado na Olimpíada 2016, mas vai ser uma grande seleção que vai ter resultado por uns 10 anos. Perfeito. Perfeito, Laís. Dando sequência agora ao de primeira, vamos falar um pouquinho sobre futebol. Vou dar os resultados aqui do fim de semana em relação aos times do ABC. Começando pela segunda divisão do Campeonato Paulista, Laís. Tem 2 times de Diadema, o CAD e o Água Santa. Eles estão super bem. Acho que no momento o futebol da região é movido por esses 2 times. Com certeza. Não é verdade? O CAD bateu o Taboão da Serra no início da segunda fase por 1-0 e o Água Santa empatou com o Primavera em 0-0. Bons resultados, né? Até porque o Água Santa jogou fora de casa também. Pela Copa Paulista, o São Bernardo venceu o Santo André por 1-0. E o São Caetano venceu o Joseense por 3-1. Bem lembrado, Guilherme. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o São Caetano perdeu mais uma, dessa vez para o Figueirense por 3-1. Vamos ver como vai ficar aí o Marcelo Vegas, que já está começando a ficar ameaçado. A gente conhece bem a diretoria do São Caetano. Volta a campo amanhã o São Caetano contra o ABC em casa e o Marcelo Vegas, se não ganhar amanhã, assim, conhecendo, como você disse, a diretoria do Azulão, que é capaz de ser mandado embora também. E quem não escapou dessa foi o Dedimar. O Ramalhão perdeu do Penapolense por 1-0 e o técnico foi demitido nessa segunda-feira. A diretoria já anunciou o substituto, Paulo Roberto, que ajudou o Rio Claro a subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Bom, Laís, não é legal essa mudança de técnico, ainda mais com pouco tempo de trabalho, não é verdade? Eu acho que o técnico tem que ter pelo menos um tempo para colocar a filosofia dele e principalmente os esquemas táticos que ele prefere, mas para isso ele precisa conhecer o jogador. Eu acho que você não monta um esquema tático sem você conhecer as individualidades de cada um dos jogadores. Você precisa conhecer para poder saber em que esquema você vai jogar, o que vai ser melhor para o grupo. E com isso que eu estou vendo aí, o técnico não tem tempo nem de conhecer o jogador. Exatamente, leva tempo, né? O trabalho leva um pouco de tempo. A gente está com quase 20 programas aqui, a gente bate nessa tecla, quase todos os programas, porque sem isso não dá para trabalhar, né? Não tem, é muito difícil. Agora, infelizmente, sei lá, eu acho que os dirigentes acabam sendo cobrados também pela torcida, porque o time não está ganhando, e aí eles vão para cima do técnico. Às vezes tem muita coisa que pesa aí, às vezes o seu elenco não é tão bom, às vezes a sua estrutura também está precária, né? Muitas coisas, mas quem paga o pato é o técnico, porque enfim, o resultado... Mais fácil mandar um do que mandar 20, 30, né? E ainda no caso do Dedimar, nem foi tanto assim resultado ruim. Se você for pensar bem, o Santo André tem 7 pontos na Série D, Laís. Só fez 5 jogos. Venceu 2 em casa, no Brunão, empatou 1 fora e perdeu 2 fora também. Pelas nossas contas, se o Santo André vencer mais 2 jogos e empatar 1, está classificado. Tem 2 jogos em casa, não é nenhuma grande dificuldade, né? E outra coisa que é muito importante a gente citar, o Dedimar estava cuidando de 2 times. Isso é importante citar. Ele estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro com o time principal e cuidando também do time reserva que está disputando a Copa Paulista. Então ele estava treinando o time e jogando sábado e domingo, seguidamente. Tá exausto, trabalhando forte, aí perde 2 jogos, não dá mais certo, vai embora. E 2 jogos realmente, em função daquilo que ele disse a nível de resultado, eu acho que o resultado dele não estava tão ruim. Não, exatamente. Eu acho que talvez valesse mais a pena dar um pouco mais de chance para ele e esperar mais um pouco. Perfeito. Dona Laís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Nossa, a gente sempre acompanha o basquete. Muito. Quando a gente não trabalhava aqui no ABCD Maior, eu e o Guilherme, a gente ia lá nos jogos. Já não tá vendo, mas a gente tava lá assistindo os jogos. Ficava bravo, errada na sexta e assim, torcia junto. Isso é muito legal. Pra gente que é do ABC, né, que trabalha aqui, mas que vive o dia a dia, vencer o Santo André, vence todos nós, né? Não vence só o time, né? Não, eu que agradeço e a oportunidade de ter vindo aqui com vocês e cada vez mais a gente poder estar jogando esse basquete feminino de Santo André para o alto, para frente. Com certeza o pessoal do ABC pode saber que Santo André vai entrar forte nos próximos campeonatos, que as meninas estão motivadas, é um time guerreiro, é um time que vai brigar pelos resultados ponto a ponto
Isso é o que eu posso prometer, vocês podem ter certeza É isso daí. E meu último recado, você que nunca assistiu um jogo de basquete ao vivo, não perca essa oportunidade, é muito bom. Falou pessoal, Valeu, uma boa semana, abraço. abração, tchau, tchau.